é externo. Isso aqui é o volume. Deixa em termos do volume, né? Não vou explicitar não, bota só o volume aqui. Então aqui cancela, vai ficar epsilon zero, P igual a epsilon zero, 3 sobre o volume do átomo, digamos, certo? É externo. Então você tem aí a polarizabilidade molecular, que é esse parâmetro aqui. É da ordem, né, do inverso do volume, mais ou menos. Certo? Você tem ideia de qual a ordem de grandeza de uma polarizabilidade molecular, né? Pega um átomo, diz, um átomo de hidrogênio, qual o tamanho dele? Raio de Bohr. Calcula o volume dele, você tem aproximadamente a polarizabilidade, né? Certo? O inverso do volume vezes 3 dá aproximadamente a polarizabilidade. Tá? É claro que isso rigorosamente só pode ser calculado, como a gente falou antes, usando teoria quântica. Né? A gente aqui vai ter uma ideia, vai ter discrepância, que tem outros efeitos que não está levando em consideração. Certo? Em resumo, né? Para mim calcular permissividade, certo? Eu preciso calcular a polarizabilidade, né? Que é essa relação que eu obtive agora há pouco. Ou seja, se eu puder calcular... Cadê ela? Está aqui. Se eu calcular... Então, meu objetivo, em qualquer situação, como eu vou fazer agora, né? Eu tenho um átomo de vários elétrons, né? Eu preciso calcular a polarizabilidade, ou seja, a resposta do meu átomo de elétrons a um campo aplicado, certo? Multiplico pela densidade, eu tenho essa relação, me permite extrair a permissividade elétrica, que é o que me diz, né, de que forma um campo vai passar por esse material, vai interagir. É a permissividade que me diz essa informação, certo? Então, esse que eu tenho que buscar. Primeiro é determinar a polarizabilidade molecular de um grupo de átomos ou moléculas, ou o que quer que seja. Calculou isso? Calculou. Então, você tem a permissividade dessa relação aí. Ok? Muito bem. Então, a gente agora vai analisar o modelo clássico, né? Com esse modelo já podemos perceber por que a matéria tem essas regiões de transparência, etc, etc. Se eu mexer isso aqui, ele faz isso de novo, né? Refresca toda vez que eu fizer alguma coisa. Deixa eu botar na posição final aqui, mais ou menos. Então, eu quero saber qual é a permissividade de um átomo mais real, tá certo? Ainda é um átomo clássico, né? Ou uma molécula, tá certo? Uma molécula são o quê? São vários núcleos, né, e uma nuvem eletrônica em torno desses núcleos, né? Então, esse meu modelo vai servir para descrever tanto a resposta da matéria, digamos assim, neutra, como a resposta de metais, tá certo? Também pode ser modelado com esse formalismo, certo? Então, observe, né? Um átomo, né? Digamos um átomo que só tem um núcleo, certo? Claro que fazendo isso aqui, a gente vai entender como fazer em qualquer situação. Ele tem um núcleo, tá certo? Massa macroscópica, massa M maiúsculo, tá? Carga ZQ, né? Você tem Z elétrons, tá certo? Então você tem Z elétrons, aí, né, as nossas bolinhas, digamos, ligadas por molas fictícias, né? Mas cada elétron, digamos, né, ele tem aquela mesma propriedade, a carga é menos Q, tá certo? 1,6 menos da acúmulo, né? Massa do elétron, tá certo? Constante de amortecimento, né, da iésima carga, gama I, isso aqui é um I, tá certo? E frequência natural de oscilação ômega I. Né? Por sua vez, o átomo de Z elétrons, né, o núcleo tem ZQ, a carga do núcleo, tá certo? A massa é M, né? Dependendo do número de prótons que tem aí, pode ser muito maior que a massa de cada elétron, então a inércia é muito maior, né? Certo? Frequência natural, né? Posição dele, né? A posição em relação ao sistema de referência qualquer é R0, então o índice 0 é o núcleo, certo? E R é porque essa letra é muito pequena. RI é a posição da iésima, digamos, iésimo elétron, né? Certo? Que mais? E a frequência natural de oscilação do núcleo é ômega 0. Eu não botei aqui, certo? E dos Z elétrons começam de I igual a 1 até Z,
Vai ser ômega 1, ômega 2, ômega, etc. Né? Posição R0, posição RI. Ou seja, você aplica um campo, você quer saber o quê? Qual é a polarizabilidade desse grupo de cargas? Certo? Qual é o momento de dipolo induzido? Daí eu determino, né, a polarizabilidade. Tá? Então, nós temos aí esses parâmetros, tá certo? A iésima carga, né? Tem carga QI, só para lembrar, massa MI. Contando com a massa M0, por exemplo, né? É a massa do núcleo, né? M0 igual a M, certo? M maiúsculo. MI, todas são iguais, igual a M, porque são iguais a M, porque são os elétrons, né? A carga Q0, digamos, né? É igual a ZQ, certo? O índice zero, né? Que é o núcleo. A carga QI, todas são iguais a menos Q, né? Certo? O vetor de posição de qualquer uma das cargas, ele tem uma posição de equilíbrio, é equilíbrio da iésima carga, mais uma flutuaçãozinha dada por esse R minúsculo. Certo? Então vamos esquecer um pouquinho o sistema de coordenadas esféricas cilíndricas e vamos agora olhar aqui para essa notação. Certo? Primeiro, antes de tudo, né, a gente tem que ver a definição mais completa do momento de dipolo de uma distribuição de carga. Né? Certo? O momento de dipolo de uma distribuição de cargas tem uma definição mais geral, né? Isso aqui dá uma possível definição, né? Você tem a distribuição de carga cuja densidade é rho, então você simplesmente calcula isso aqui. Momento dessa densidade, né? Certo? Essa é a forma de uma distribuição contínua de cargas, qualquer que seja ela. Se você quiser calcular o momento de dipolo, você usa a expressão. Se você tem a distribuição discreta, que é o nosso modelo aí, tá certo? Então o momento de dipolo pode ser representado como sendo dessa forma, né? Igual a zero, né? A gente começa do núcleo, tá certo? Inclui o núcleo também, né? Aqui seria Z elétron, aqui seria, na realidade, Z mais 1, né? Não, de 0 até Z, dá Z mais 1. Não, desculpa. Igual a zero, de 1 a Z, você tem Z elétrons, né? Igual a zero vai ser o núcleo. Então isso aqui vai dar QI, né? Vezes RI. Certo? Ok? Esse é o momento de dipolo, qualquer seja a referência que você escolher, certo? Bom, vamos admitir, né, que no equilíbrio o momento de dipolo seja zero, ou seja, esse átomo ou molécula não tem momento de dipolo permanente, certo? Sem aplicação no campo, o momento de dipolo dá zero. Então, no equilíbrio, só existe dipolo induzido. Esse é o meio linear, ainda falando. Né? O meio linear é aquele que você aplica um campo sem induzir dipolo. Né? Tirou o campo, o dipolo desaparece. Tá? Então, no equilíbrio, quando essas posições são as posições de equilíbrio, isso aqui dá zero. QI, né? R, equilíbrio, I. Né? Certo? Então, se eu destrinchar, de separar I igual a zero, vai dar ZQ, né? ZQ é reequilíbrio do núcleo, certo? E nos outros casos a carga é menos Q, vai ficar menos reequilíbrio do iésimo elétron, né? Isso aqui é zero, né? Cancela o Q com Q, você tem então uma relação importante, né? Que a posição de equilíbrio do núcleo, né, é relacionada às posições de equilíbrio dos elétrons, certo? A média aí, tá? Média das posições. Certo? Então, aqui, ou seja, o nosso átomo que tem momento de dipolo, não tem momento de dipolo permanente, né? Então ele tem que obedecer essa relação aí, certo? Tá? Muito bem. Vamos aplicar agora um campo nesse átomo e ver o que acontece, né? Se você aplica um campo